Pessoal, então aí após explicar para vocês os tipos de artefatos que são gerados em exames de ressonância magnética, agora eu vou falar sobre um assunto que também é de muita importância aí, na, é, que é usado como ferramenta para a gente poder realçar algumas partes, regiões do corpo, para ter um estudo mais eficaz relacionado às patologias em exames de ressonância magnética. A questão da administração do meio de contraste dentro dos exames de ressonância magnética. A gente utiliza a substância meio de contraste chamado gadolínio. Então, é um contraste à base de agentes de gadolínio, né? Também temos outros tipos de substâncias que podemos usar aí no campo da ressonância magnética, mas o principal é o gadolínio. A gente pode usar também manganês e o óxido de ferro. Eu estou lendo aqui porque não tem como decorar esses nomes, mas desde muito tempo usa-se muito gadolínio. Então, qualquer exame aí nas clínicas, geralmente a gente utiliza o contraste gadolínio, à base de agentes de gadolínio. Então, os íons de gadolínio, ele é misturado na substância do agente de contraste para poder ser administrado no paciente. Só que não é só administrado diretamente o agente de contraste gadolínio. Junto com essa substância aí, nós misturamos os quelatos, os íons de quelatos. Para que serve essa substância quelato? Que é para diminuir a toxicidade do contraste gadolínio, porque o gadolínio puro ele é muito tóxico e aí não tem como se administrar no paciente. Então a gente mistura, né? Foi-se misturado a substância quelato para poder diminuir essa toxicidade e assim podermos administrar o contraste no paciente aí para estar realizando o exame. Então, por que a gente utiliza agentes de contrastes do tipo gadolínio? Como vocês já viram algumas imagens aqui, a gente consegue ver uma imagem nítida de partes moles aí, articulações, nos exames de ressonância magnética. Mas em alguns momentos, algumas patologias elas acabam tendo algum aspecto bem parecido com uma região do corpo humano e aí fica difícil diagnosticar aquela patologia presente ali naquela região que está sendo estudada. Então, o que o gadolínio faz? Ele tem uma boa aderência a patologias ali, né? Ali da região e ele acaba tendo destaque das regiões adjacentes ali das partes moles. A gente utiliza muito o gadolínio, o meio de contraste gadolínio, em exames de crânio, AVC, hemorragias, tumores. Então, o contraste do gadolínio ele tem boa aderência a essas patologias e ele acaba realçando na imagem. Então, em uma imagem T1, que é o líquor, né? E a água ela tem um aspecto preto e as partes moles ele tem um aspecto cinza. Se ocorrer algum extravasamento ali, um acidente vascular cerebral, a gente, ao administrar o contraste do gadolínio, ele vai se espalhar nessa patologia e vai ficar com um aspecto branco, como se fosse imagens em ponderação T2. A imagem na ponderação T1, como eu já falei, fica o líquor e o, o líquido ele fica preto, uma cor preta na imagem. E em ponderação T2, o líquido ele fica no aspecto branco. Então a gente realiza uma sequência de pulso em T1 na administração do contraste do gadolínio e essa região aí que ia ficar escura, ela vai ficar hiperintensa. Quando a gente tem hiperintensidade de sinal, nós temos um aspecto branco em imagens de ressonância magnética. E é aí que nós utilizamos o gadolínio em pulsos de radiofrequência em ponderação T1, e aí a gente consegue ter um hipersinal nessas regiões ali e observar com mais detalhe, mais nitidez, a patologia que está ali misturada ao meio de contraste administrado. Tá bom, gente? Então, aí,
nós temos três meios de contraste aí atualmente, e o mais usual é o gadolínio. Nós temos o gadolínio, nós temos o manganês, nós temos o óxido de ferro. Então, o mais utilizado é o gadolínio. E o gadolínio ele tem propriedades paramagnéticas. Qual é a física que ocorre quando a gente realiza exame no paciente com contraste gadolínio? Nós já sabemos que quando o átomo de hidrogênio no nosso corpo está sob um forte pulso de radiofrequência, ele sai da sua fase inicial, do seu eixo inicial, que é o eixo B0, o eixo Z, e ele vai para os outros eixos, ele muda de fase. Ele vai para o eixo transversal ou para o eixo sagital. Ele sai do eixo ali do eixo principal. Então, o agente de contraste ele faz com que, quando a gente cessa esse pulso de radiofrequência sobre o átomo de hidrogênio, a gente tem esse momento de relaxação, que é a volta da posição inicial do hidrogênio para um alinhamento B0. Então, nós temos aí um tempo estipulado de 63% do tempo que ele volta na relaxação normal para esse átomo de hidrogênio se recuperar e voltar para o eixo principal. Na administração de contraste, esse tempo de relaxação é muito rápido, onde causa o hipersinal na imagem lá no monitor. Por isso que fica branco. Então, quando o átomo de hidrogênio ele faz um momento de relaxação mais rápido, ele causa um hipersinal, e aí onde a imagem fica branca no monitor. Então, o gadolínio ele tem essa propriedade paramagnética de ser mais susceptível ao campo magnético, e ele faz com que esse tempo de relaxação do átomo de hidrogênio seja mais rápido, ele volte bem mais rápido pro momento de equilíbrio dele, que é o VME, né? Que é o vetor de magnetização, que é o eixo B0. Então, o gadolínio ele tem propriedades paramagnéticas. E aí, como é que é feita a utilização do meio de contraste lá na sala com o paciente? A gente utiliza uma bomba infusora, a gente coloca todo o contraste, né? E aí nós temos uma indicação de 1 a 2 ml por quilo do paciente, que vai ser administrado no paciente. Então a gente pergunta o peso dele. Outra coisa bem importante, nós temos que realizar a anamnese para saber se o paciente ele faz uso de metformina, que são pacientes com um caso clínico renal, tem insuficiência renal. Então, se o médico não indicar o contraste em pacientes renais com insuficiência renal, a gente não deve de jeito nenhum administrar contraste, porque aí sim causa uma reação adversa rara, relacionado ao sistema nefrogênico do paciente. Fora isso, nós não temos contestados reações adversas aos meios de contraste do tipo gadolínio em ressonância magnética. Então aí nós verificamos o quanto de peso que o paciente tem, administrando de 1 a 2 ml por quilo do paciente aí. E aí utilizamos a bomba injetora, colocamos aí, vou colocar uma foto para vocês aqui do que é uma bomba injetora. E ela vai fazer a administração automática no paciente de acordo com o tempo de exame que está sendo programado lá pelo operador. E a via de administração desse contraste é geralmente endovenosa, pela veia, pela artéria aí. Então a gente tem outros tipos de administração do meio de contraste em ressonância magnética, porém a mais usual é a endovenosa. Nós temos também a oral, em alguns exames podemos utilizar a administração oral do contraste. Em alguns momentos utilizamos a endocavitária e a intracavitária, que a gente coloca a endocavitária por orifício e a intracavitária por cavidade do corpo humano. Mas a mais utilizada é a endovenosa, pelas veias. Então a administração é feita pelas artérias. E aí a gente utiliza, né, a bomba injetora para poder injetar de forma automática e ter o tempo certo de ingestão para a gente poder pegar o meio de contraste exatamente quando nós estivermos realizando o exame. E aí a gente vai gerar a imagem com o contraste ali na estrutura, na região que nós estamos estudando. Tá bom, gente? Em relação
a, a reações alérgicas, o gadolínio tem poucos estudos relacionados a reações adversas do gadolínio em pacientes aí durante a realização do exame. Foi o que eu falei para vocês. A única reação que nós podemos ter é relacionada a pacientes que têm insuficiência renal, que é a patologia que causa fibrose nefrogênica sistêmica, FNS. Então, essa é a única reação que podemos ter. Mesmo assim, são nos pacientes que têm insuficiência renal. E aí provoca essa patologia, essa fibrose nefrogênica sistêmica. Então, nós temos que ter muito cuidado na administração do contraste em pacientes de insuficiência renal. Só quando o médico autorizar a administração nesses pacientes, e aí vai ter o acompanhamento correto do contraste nesses pacientes. Então, aí após explicar para você sobre o meio de contraste gadolínio, vou listar para vocês uma lista de exames que são realizados com o meio de contraste em exames de ressonância magnética. Geralmente a gente utiliza muito com patologias relacionadas a câncer, a tumores, doenças neurológicas também. É muito indicado a administração do contraste e exames relacionados a vasos sanguíneos. Então, vou começar a listar aqui para vocês doenças arterial coronárias que atingem as artérias da região cardíaca, isquemia, também é uma indicação clínica para exame de contraste em ressonância magnética. O AVC, né, que causam danos às células cerebrais após a falta de oxigênio e os nutrientes, e aí causa um acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico. E aí o contraste ele interage muito com essa região aí, que houve extravasamento de sangue aí no cérebro, né? Processos infecciosos, como encefalite, que é a inflamação do cérebro, também é indicado. O Alzheimer também, ele é muito indicado, a administração de contraste em Alzheimer, que é um mal degenerativo que compromete as funções cerebrais. Esclerose múltipla, que é a patologia autoimune que ataca o cérebro e a medula espinhal. Aneurisma, que é a região dilatada, que é enfraquecida numa artéria, né? Que essa artéria ela vai inchando e a gente coloca até uma redezinha chamada stent para poder cercar essa artéria aí, para não poder causar o AVC e o AVE, né? Então, é onde acontece o aneurisma. Coágulos também é muito indicado para poder verificar se está havendo a coagulação. E microcalcificações. A gente utiliza também em exames de ressonância de mama, para ver microcalcificação. Então, a gente costuma utilizar muito contraste em ressonância de mama. Tá bom, gente? Então, esses foram uma das indicações mais, mais realizadas aí em ressonância magnética com a administração do contraste. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula. Vai ter um tópico aqui que eu vou passar alguns exercícios para vocês, desde as primeiras aulas, para a gente estar aí praticando e fixando mais as informações estudadas até aqui, tá bom? Então não deixem de fazer para entregar na próxima aula, tá bom, turma? Então aí até a próxima aula, espero que vocês tenham entendido. Então façam anotações aqui do que eu falei, leiam a apostilazinha de meio de contraste que eu também coloquei aqui, coloquei só conteúdo mais importante mesmo, mas não deixe de realizar as anotações de todas as informações que eu falo aqui do vídeo, tá bom, gente? Então até a próxima, uma boa noite para vocês aí.